Se você pensa que Burundi é apenas mais um pequeno ponto no mapa da África, está enganado, como se confundisse uma tangerina com uma laranja. Este país, perdido entre montanhas e lagos, guarda uma incrível lenda sobre a origem de seu nome. Dizem que, há muito tempo, os habitantes locais, ao ver três guerreiros lutando à beira do rio, ficaram admirados com sua bravura. Em homenagem a esse evento, começaram a chamar o lugar de Burundi, que em tradução significa lugar onde se luta. Mas isso não é tudo. Em Burundi você encontrará uma cultura única, repleta de tradições e costumes que podem chocar qualquer um acostumado com a visão padrão da vida na África. Vamos nos aprofundar neste país surpreendente, onde cada pedra conta sua história e cada esquina pode levar a descobertas inesperadas. Vamos entender onde no mapa do mundo se esconde esse enigmático Burundi. Ele está localizado no coração da África Oriental, como uma joia na coroa do continente. Faz fronteira com países como Ruanda e Tanzânia, e limita-se ao lago Tanganyika, um dos lagos mais profundos do mundo. Imagine-se, em vez da praia habitual, à beira de um lago onde pescadores locais, como estátuas vivas, lançam suas redes na água, enquanto ao fundo se desenham paisagens montanhosas de tirar o fôlego, que poderiam rivalizar com as mais belas obras de arte. Mas aqui está o problema. Muitos turistas nem têm ideia da existência desse lugar, pois em suas mentes a África se resume a safaris e desertos. E Burundi não é apenas um país secundário. É um verdadeiro tesouro com uma natureza e cultura únicas, capazes de quebrar estereótipos como se fossem nozes em uma mesa de Natal. Portanto, se você quer descobrir a verdadeira África, Burundi é o bilhete que você precisa. Então, vamos mergulhar no período colonial de Burundi, que foi um verdadeiro blitzkrieg para a população local. Se você pensou que a colonização se resumia a brancos com mapas na mão, está profundamente enganado. No final do século XIX, Burundi caiu sob o controle da Alemanha, como um doce nas mãos de uma criança. Os alemães, claro, não estavam simplesmente dispostos a distribuir bombons, e sob sua administração, as tribos locais enfrentaram regras e impostos severos. Depois, após a Primeira Guerra Mundial, Burundi foi colocado sob a tutela da Bélgica. E aqui começou uma verdadeira carrossel. Uma infinidade de conflitos e rivalidades entre tribos que foram utilizadas pelos colonizadores para controlar a situação. Isso, aliás, não é apenas uma história, mas uma verdadeira tragédia, na qual os habitantes locais se tornaram meros figurantes. Regras estrangeiras foram impostas a eles, e sua cultura foi gradualmente ofuscada. Entenda, a colonização não se trata apenas de terras, mas também de almas. E ao caminhar pelas ruas de Burundi, lembre-se de que sob o asfalto estão escondidas histórias que ecoam no tempo. Portanto, ao planejar sua viagem, não se esqueça de dar uma olhada nessa história, pois ela moldou não apenas o país, mas também as próprias pessoas que hoje carregam orgulhosamente suas tradições, apesar de todo esse caos colonial. A independência para Burundi não se tornou apenas uma celebração, mas uma verdadeira batalha pelo direito à própria vida. E aqui, amigos, começa um novo capítulo nesta emocionante história. Em 1960, quando Burundi finalmente se libertou das garras do colonialismo belga, muitos pensaram que seria todos nós vivendo felizes para sempre. Mas, como se revelou, a realidade foi mais cruel. Logo após a conquista da independência, surgiram conflitos internos como buracos negros que absorviam as esperanças de um futuro brilhante. Os conflitos entre tribos reacenderam com nova força e, em vez de se unirem, começaram a dividir o país como se fosse uma torta. Os habitantes locais tornaram-se vítimas de jogos políticos, onde cada um tentava sobreviver, deixando para trás apenas ruínas. Ao caminhar pelas ruas, lembre-se de que sob cada pedra se esconde a dor e a esperança, entrelaçadas em uma única essência. Burundi não é apenas um país no mapa, é uma história viva, repleta de tragédias e triunfos, e cada habitante é uma peça desse mosaico, tentando encontrar seu lugar no mundo, apesar de todas as dificuldades. Os momentos de reviravolta na história de Burundi lembram uma verdadeira drama.
onde cada ato não é apenas um roteiro, mas a vida real com suas paixões e sofrimentos. Por exemplo, em 1993, quando tudo parecia que o pior havia passado, ocorreu um terrível golpe mortal que desencadeou uma onda de violência, como um tsunami arrastando tudo em seu caminho. O assassinato do presidente levou ao genocídio, que ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas. Um número chocante, não é mesmo? Isso não é apenas estatística, são destinos reais despedaçados, pessoas que tiveram a esperança, as famílias e os sonhos arrancados se tornaram sombras de uma vida passada. E quando parece que o fundo já foi atingido, Burundi encontra uma chance de recuperação. Novamente, os pacificadores se mobilizam como cavaleiros em cavalos brancos, mas, como a experiência demonstra, a paz nesta região é uma pequena centelha em vastos espaços de escuridão. Cada passo em direção à estabilidade é uma luta, onde, de um lado, estão os habitantes cansados de conflitos e, do outro, as velhas feridas que não cicatrizam. Portanto, ao caminhar por estas terras, não se esqueça de que cada rosto aqui é um livro com registros de sofrimento e esperança, e apenas juntos poderão escrever um novo capítulo de sua história. Ao olhar para o Burundi contemporâneo, não posso deixar de notar como sua tumultuada história se reflete na cultura como ondulações na água. A música aqui não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma verdadeira terapia para as almas, que ajuda as pessoas a lidarem com as adversidades. Imagine como nas ruas soam melodias impregnadas de dor e esperança, onde cada acorde lembra o passado, como cicatrizes na pele. A arte da pintura ganha um significado especial, quando em cada pincelada estão contadas histórias de vivências. Mas aí está o paradoxo. Quanto mais mergulhamos nessa riqueza, mais claramente entendemos que sob a bela superfície se escondem feridas profundas. Considerando que muitas tradições se mantêm, é possível notar como elas servem não apenas para o entretenimento, mas também como um mecanismo de memória. Por exemplo, as danças aqui não são apenas movimentos rítmicos, mas uma maneira de preservar na memória viva os eventos que vivenciaram. Contudo, apesar de todas essas conquistas culturais, há uma tensão no ar, pois as sombras do passado ainda perambulam pelas ruas como fantasmas que não desejam liberar suas vítimas. No fim, a cultura do Burundi é um intrincado emaranhado de emoções, onde cada obra de arte, cada nota e cada movimento falam que, apesar de todas as dificuldades, a vida continua e busca um futuro brilhante. Agora vamos explorar as tradições nacionais do Burundi, que de qualquer forma representam um verdadeiro tesouro. Esses costumes, como moedas antigas, guardam não apenas o brilho, mas também a pátina opaca do tempo. Por exemplo, as famosas danças, como a Incone, não são apenas um espetáculo para turistas, mas um verdadeiro ritual que transmite de geração em geração o espírito do povo. Em cada movimento sente-se não apenas o ritmo, mas também a pulsação da história, que nos faz parar por um instante. E o que dizer da culinária tradicional? Aqui você pode se deparar com verdadeiras obras-primas gastronômicas, como o ubi, que são preparados com amor, como as receitas de nossas avós, que se conservaram desde tempos remotos. Mas aqui vai um desafio. Tente não se apaixonar por esses aromas. E o mais interessante é que muitas dessas tradições, que à primeira vista deveriam ter desaparecido, continuam vivas, como pequenas chamas incansáveis na escuridão. Parece que tudo se apresenta como uma festa da vida, mas a cada risada se ouve o eco das dores que o povo não esquece. Essas tradições são como velhos amigos, com os quais nem sempre é fácil conviver, mas sem os quais a vida perde o sentido. E assim, apesar de todas as dificuldades, os burundianos continuam a preservar seus costumes, como preciosidades que não se deixam vencer pelo tempo. Quando se trata de romance em Burundi, as coisas não são tão simples. Conhecer mulheres neste país não é apenas um "Oi, como vai?" no primeiro encontro, mas sim um verdadeiro jogo com regras que podem parecer confusas. Por exemplo, as tradições de cortejo aqui lembram um antigo ritual, onde cada movimento não é apenas flerte, mas uma verdadeira coreografia de sentimentos. Os homens, como verdadeiros artistas,
podem até presentear com bananas ou outras frutas locais para demonstrar a seriedade de suas intenções. Isso, claro, soa adorável, mas espere, não pense que tudo é tão simples. As mulheres aqui não precisam ser conquistadas com bananas. Elas querem ver que por trás das frutas há um verdadeiro interesse e respeito. E, meu Deus, se você não souber se comportar em um encontro levando em conta os costumes locais, corre o risco de ser colocado na categoria dos perdidos. Aqui é importante não apenas causar uma boa impressão, mas também respeitar a família, pois na cultura burundiense a família é sagrada. Se você não conhece os pais, desculpe, é como tentar entrar em um clube sem um cartão de membro. Em resumo, se você quer conquistar o coração de uma burundinesa, prepare-se não apenas para jantares românticos sob as estrelas, mas para uma verdadeira troca cultural, onde cada gesto tem seu significado. Em Burundi, a vida cotidiana é um verdadeiro espetáculo, onde os costumes desempenham o papel principal e o espectador é você, pronto para mergulhar nessa cultura única. Imagine uma manhã na aldeia e, ao invés do barulho habitual das ruas da cidade, aqui reina um silêncio interrompido apenas pelo canto do galo. As pessoas começam seu dia com orações e conversas com os vizinhos, como se estivessem no quintal da avó, onde todos se conhecem. Agora, preste atenção na comida. Os moradores preparam pratos tradicionais, e isso não é apenas alimento, é toda uma filosofia. As tortilhas de milho ainda são populares, servidas com uma variedade de acompanhamentos, tudo isso emoldurado por conversas incríveis sobre a vida, política e, claro, futebol. Sim, o futebol aqui é uma religião, e se você não está preparado para discutir os últimos jogos, corre o risco de ficar de fora. E à noite é hora de toda a família se reunir, não importa quantos filhos, sobrinhos e tios você tenha, todos devem estar juntos. Nesses momentos, você percebe que a família em Burundi não é apenas uma palavra, é um mundo inteiro, onde cada um desempenha seu papel. Portanto, se você quer entender esse país, esqueça os guias turísticos e mergulhe na vida cotidiana. É lá que está a verdadeira vida e as pessoas reais. Agora vamos falar sobre um verdadeiro festival que explode todos os padrões: o Festival de Tambores de Gitega. Não é apenas um evento, é um verdadeiro turbilhão de emoções que envolve tudo ao redor. Imagine, você está na praça, cercado por uma quantidade inimaginável de pessoas que dançam, cantam e, claro, batem nos tambores de tal forma que parece que a terra treme sob seus pés. Não é apenas música, é a voz do povo dizendo: estamos aqui, estamos vivos. Cada batida de tambor é uma história, é paixão, é algo mais do que apenas ritmo. Pessoas em trajes coloridos, com sorrisos de orelha a orelha, orgulhosamente mostram suas habilidades, e você percebe que não é apenas um show, mas parte de sua identidade. E acredite, se você pensa que ficar de fora é aceitável, você está gravemente enganado. Aqui não há espaço para ser espectador, você vai ser puxado para a dança e, sem perceber, começará a se mover no compasso. O Festival de Tambores é como um furacão que te leva a um mundo de alegria e diversão. Então, se você tiver a chance, esqueça suas inseguranças e mergulhe nessa tempestade de emoções, pois não é apenas uma festa, é a verdadeira vida, onde cada momento vale seu peso em ouro. E agora vamos falar sobre a festa que não apenas é celebrada, mas que explodiu todos os padrões, o Dia da Independência, que acontece no 1º de julho. Não é apenas mais uma data no calendário, mas uma verdadeira demonstração de força e unidade do povo. Imagine como as cidades se enchem de bandeiras que tremulam como se estivessem gritando por liberdade. As pessoas se reúnem nas praças e não é apenas uma multidão. É um verdadeiro exército de otimismo e orgulho. Você vê crianças com rostos pintados, adultos com olhares altivos, todos unidos por uma ideia. A liberdade que conquistaram não é apenas um presente, mas o resultado de uma luta. Eles não se envergonham de suas emoções, não escondem lágrimas de alegria. E caramba, isso inspira. Desfiles, fogos de artifício, concertos.
É como se todo o país decidisse fazer uma grande festa para si mesmo, e nesse momento você percebe que independência não é apenas uma palavra, é um espírito que permeia cada célula, cada molécula. Se você já tiver a oportunidade de estar em uma festa assim, entenderá que ali, entre pessoas que gritam de alegria, você não é apenas um espectador, mas um participante de um grande evento. O Dia da Independência é como uma poderosa descarga de adrenalina que faz o coração bater mais rápido e enche a alma de orgulho pela nação e por seu povo. Agora vamos entender a língua. Não apenas um conjunto de palavras, mas um verdadeiro código que abre portas para a cultura e a mentalidade das pessoas. Imagine-se em um café, tomando um café, enquanto os moradores locais discutem as últimas fofocas, e você de repente percebe que a conversa deles não é apenas uma conversa qualquer, mas um verdadeiro espetáculo, onde cada gesto e entonação tem significado. Neste país, fala-se não apenas a língua oficial, mas também uma infinidade de dialetos que soam como notas musicais, criando uma sinfonia única de comunicação. Sim, os idiomas locais às vezes estão tão distantes da variante literária que você pode se sentir um estrangeiro até mesmo em seu próprio país. Mas essa é a essência. Cada dialeto é como um mundo à parte, onde vivem e respiram tradições e costumes únicos. E aí você está sentado, ouvindo como eles riem, como usam expressões que soam como se tivessem sido tiradas de um velho filme, e entende que a língua não é apenas um meio de comunicação, mas a chave para o coração do povo. Portanto, se você planeja visitar este lugar, não se esqueça de aprender algumas palavrinhas locais, porque até mesmo um simples olá na língua da região pode abrir portas que você nem imaginava. Todo esse rico pluralismo linguístico é apenas a ponta do iceberg, sob a qual se esconde a verdadeira arte deste país, que flui na vida dos habitantes locais como um rio entre colinas. Imagine as oficinas de rua, onde os artesãos, com habilidade mágica, trabalham a madeira, criando obras que não apenas encantam os olhos, mas também transportam você para a essência da cultura local. Esses ofícios, passados de geração em geração, são como mágica, contando histórias sobre como as pessoas viveram, amaram e lutaram. E as danças folclóricas, elas são como a alma da nação, explodindo em ritmos vibrantes ao som da música tradicional, onde cada passo, cada movimento não é apenas uma ação física, mas uma narrativa inteira, repleta de paixão e emoções. Veja como os locais, rindo e brincando, se reúnem na praça para dançar, e você perceberá que isso não é apenas entretenimento. É uma forma de se conectar, deixar de lado as preocupações do dia a dia e sentir-se parte de algo maior do que si mesmo. Portanto, se você realmente deseja compreender este país, esqueça as armadilhas turísticas e vá onde os artesãos fazem maravilhas e onde risadas e música ecoam nas praças. Nesse caos de movimento e cores, você encontrará o verdadeiro coração do povo. E acredite, ele pulsa em uníssono com o seu. Agora vamos dar uma olhada em como toda essa diversidade cultural se reflete na economia do país. Sabe, a economia aqui não é apenas uma estatística árida ou gráficos intermináveis, mas um ser vivo, sujeito aos caprichos do tempo e ao humor das pessoas. Nas ruas, podemos ver como pequenos negócios, que vão desde barracas de rua até charmosos cafés, se tornam verdadeiros motores do progresso. As pessoas que trabalham por conta própria são como artistas em uma tela. Cada pincelada é importante. Mas não devemos esquecer que o crescimento econômico aqui tem suas armadilhas. Por exemplo, a crescente desigualdade faz com que muitos moradores locais lutem por um pedaço de pão, enquanto outros, como reis, se banham em luxo. E se você olhar nos olhos dos vendedores nos mercados, entenderá que eles não estão apenas oferecendo produtos, mas lutando por seu lugar ao sol. É como uma partida de xadrez, onde cada movimento pode mudar o seu destino. Portanto, se você pensa que economia é apenas números e relatórios, você está muito enganado. Aqui, no coração do país, ela respira, vive e está em constante mudança, refletindo as esperanças e sonhos das pessoas que tornam o mundo ao seu redor mais vibrante e diversificado. Quando se trata de qualidade de vida,
A realidade aqui não é tão promissora quanto pode parecer à primeira vista. Sim, nas grandes cidades você encontrará arranha-céus luxuosos e carros caros, mas basta desviar o olhar para o lado para que uma história completamente diferente se desenrole diante de você. Aqui, nas periferias, a vida às vezes se assemelha a uma luta pela sobrevivência, onde cada dia é um teste de resistência. Você já viu pessoas trabalhando com um sorriso no rosto, mesmo com rachaduras no asfalto e edifícios abandonados sob os pés? Sim, elas se esforçam, mas isso não muda o fato de que os salários deixam muito a desejar. Para ser direto, a disparidade entre ricos e pobres aqui é como um abismo entre o céu e a terra. Enquanto alguns podem desfrutar de restaurantes caros e viagens, outros literalmente contam cada centavo. E o que acontece quando as pessoas não têm acesso à educação de qualidade e serviços de saúde? Elas se tornam reféns de um sistema, e isso está longe de ser um conto de fadas. Em tais condições, a qualidade de vida se torna não apenas um indicador, mas uma verdadeira medida do destino humano. Portanto, se você pensa que a qualidade de vida se resume a números, pense novamente. Não se trata apenas de estatísticas, mas de uma vida repleta de lutas, esperanças e, infelizmente, desilusões. Quando se fala em artesanato tradicional, a situação aqui é tão interessante quanto o nível de vida. Imagine só. Enquanto alguns passam seu tempo tirando selfies infinitas e fazendo cursos de autoajuda, outros pegam ferramentas e continuam a transmitir suas habilidades de geração em geração. Muitas vezes, esses artesãos trabalham arduamente criando coisas incríveis que podem custar uma fortuna, mas que, no entanto, mal conseguem chegar ao fim do mês. Certa vez, entrei em uma pequena oficina onde um velho com profundas rugas no rosto esculpia brinquedos de madeira. Ele dizia que aquilo não era apenas um trabalho, mas sua vida. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. No mundo das tradições artesanais, há espaço não apenas para a arte, mas também para a dura realidade. Ao comprar uma linda pintura ou uma cerâmica única, você pode nem pensar em quanto esforço e amor foram colocados naquele objeto. Mas sejamos honestos, muitos desses artesanatos valem muito mais do que seus criadores podem pagar. Por quê? Porque o mercado moderno impõe suas regras e, às vezes a arte fica à margem. Portanto, da próxima vez que você ver algo feito à mão, saiba que por trás disso há uma verdadeira história de luta pela sobrevivência e pela preservação do patrimônio cultural. E assim, gradualmente, chegamos à beleza natural que parece vir de outra realidade, o Lago Tanganica. Não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira joia da África. Sabe, quando o vi pela primeira vez, pensei que tinha entrado em uma pintura. Água cristalina, emoldurada por colinas verdes e praias isoladas, que por sinal são perfeitas para escapar da civilização. Mas por trás dessa idílica paisagem esconde-se algo mais. O Lago Tanganica é o segundo mais profundo do mundo, e seu ecossistema está repleto de espécies de peixes únicas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Sim, a pesca aqui não é apenas um hobby, mas um modo de vida para os moradores locais. Eles sabem como pescar, como respirar debaixo d'água e como sobreviver quando uma tempestade se aproxima no horizonte. Mas aqui está o paradoxo. Apesar de tamanha beleza natural, a vida ao redor do lago não é fácil. Os locais lutam contra problemas ecológicos e dificuldades econômicas, enquanto turistas, como moscas no mel, se aglomeram aqui em busca de fotos exclusivas e experiências vibrantes. E assim, ao contemplar essa magnificência, não pude deixar de pensar: qual será o futuro deste lugar incrível se continuarmos a ignorar o fato de que os ecossistemas precisam de cuidados? O Parque Nacional Ruviubu não é apenas mais um local no mapa, mas sim uma verdadeira África selvagem em seu estado primitivo. Quando pisei pela primeira vez nesta terra, fui recebido por uma sinfonia de sons: o rugido dos leões, o riso dos gibões e o farfalhar nos arbustos criavam uma atmosfera como se eu estivesse em um documentário sobre a vida selvagem. Mas sabe, por trás dessa hipnotizante sinfonia se esconde uma verdadeira drama. Ruviubu é quase o último refúgio para muitas espécies ameaçadas,
E sempre que vejo os moradores locais ganhando a vida através da caça ou da coleta de frutas silvestres, sinto um nó na garganta. Por um lado, eles são os guardiões deste ecossistema, por outro, precisam alimentar suas famílias de alguma forma. Assim se estabelece uma batalha secular entre o homem e a natureza, onde cada um escolhe seu lado. O parque à beira da destruição por causa da caça ilegal e do desmatamento me lembra que até nos lugares mais belos pode haver uma ameaça oculta. E caramba, isso não é apenas triste, é insensato. Como podemos ignorar tamanha beleza e deixá-la ao sabor do destino? A questão é se conseguiremos, como sociedade, mudar essa situação antes que seja tarde demais. Mas enquanto falamos sobre a luta do homem contra a natureza, vamos dar uma espiada no canto gastronômico desta África selvagem. Conheçam a sambaça, um peixe pequeno frito do lago Tanganica. Sério, isso não é apenas comida, é uma verdadeira tradição. Quando experimentei a sambaza pela primeira vez, simplesmente não conseguia acreditar que algo tão simples pudesse provocar uma explosão de sabores. Imagine, uma crosta crocante, carne macia e aquele leve sabor de água doce. É de dar água na boca. Os locais pescam esse peixe bem cedo pela manhã e o fritam sobre fogo aberto, preenchendo o ar com um aroma de deixar qualquer um apaixonado. Mas, como em tudo, há um lado negativo. O mercado de peixe na região está ameaçado devido à pesca excessiva. Os moradores vivem com o medo constante de que sua tradição possa desaparecer se não houver controle. Então, ao pedir sambaza em um restaurante, pense que por trás de cada pedaço de peixe há não apenas trabalho duro, mas também uma luta pela sobrevivência. Na verdade, esse peixe é um símbolo de esperança e preocupação ao mesmo tempo. Vemos que até na culinária é possível refletir sobre problemas mais globais. E por mais que você ame sambaça, é hora de refletir. Podemos apoiar os negócios locais e, ao mesmo tempo, cuidar da natureza? Ou estamos apenas aproveitando o momento sem nos importar com as consequências? E agora vamos mergulhar no mundo de mais uma obra-prima culinária, o isombe. Não é apenas um prato, mas uma verdadeira sinfonia de sabores, onde as folhas de mandioca se encontram com o molho de amendoim, e acredite, essa combinação ninguém esperava. Quando vi pela primeira vez os moradores locais preparando o isombe, foi algo incrível. As folhas são cuidadosamente lavadas e em seguida fritas até ficarem macias, como se estivessem se preparando para um baile. O molho de amendoim, espesso e rico, dá a esse prato aquele impacto que simplesmente arrasa. Mas nem tudo é tão bonito quanto parece à primeira vista. As folhas de mandioca, embora deliciosas, contêm cianeto, e se forem mal preparadas, você pode facilmente acabar em uma cama de hospital. Sim, você não ouviu errado, isso não é uma brincadeira. Os moradores sabem como lidar com esse ingrediente, mas para nós, turistas, isso pode ser um verdadeiro desafio. O isombe não é apenas comida, é toda uma cultura, mas também esconde riscos. Então, quando você estiver saboreando esse prato aromático, não se esqueça de que por trás de cada iguaria há uma história cheia de tradições e precauções. A questão é: você está pronto para arriscar pelo sabor ou prefere algo mais seguro? Vamos agora nos aprofundar no próprio processo de preparo dos pratos tradicionais, onde cada detalhe importa, assim como em uma boa sinfonia. Imagine só, uma verdadeira equipe se reúne na cozinha e cada um deles é um verdadeiro mestre em sua arte. Tomemos, por exemplo, o famoso isombe. Assim que as folhas de mandioca caem na panela, elas começam a se transformar como se estivessem se convertendo em algo mágico. Mas não se pode abrir mão de algumas artimanhas. Os cozinheiros locais trabalham com tanta destreza que suas mãos se movem mais rápido do que os pensamentos sobre o café da manhã. E agora, imagine como o aroma de amendoim torrado se espalha pela cozinha, e você imediatamente percebe. Isso não é apenas comida, é um ritual. E então, quando todos os ingredientes estão reunidos, a verdadeira magia começa. Mas, como já mencionei, por trás de cada obra-prima não está apenas o talento, mas também o conhecimento. O conhecimento de que, por exemplo, folhas mal preparadas podem causar sérios problemas. Portanto, da próxima vez que você observar os moradores locais tratando os ingredientes com respeito, reflita:
Isso não é apenas culinária, é toda uma filosofia. Pratos como esses nos ensinam não apenas sobre sabores, mas também sobre a importância de tratar cada ingrediente com carinho, pois por trás de cada iguaria há uma história repleta de amor e respeito pelas tradições. Então, vamos falar sobre o que torna Burundi único. Este país é como um livro não lido, que você deseja abrir repetidamente. Aqui, as pessoas vivem em harmonia com a natureza, e isso não são apenas palavras, mas uma verdadeira filosofia que tira o fôlego. Você já viu os pescadores locais como acrobatas capturando peixes no lago Tanganica? Não é apenas uma forma de ganhar a vida, é uma arte, onde cada gesto é cuidadosamente pensado. E não podemos esquecer da cultura, as danças tradicionais que podem fazer você se sentir parte de algo maior do que apenas um turista. É como se por um momento você se tornasse parte da história deles, da vida deles. Mas aqui está a questão: apesar de todas essas maravilhas, muitos ainda não conhecem Burundi. Toda vez que ouço alguém falar sobre viajar pela África, tenho vontade de gritar: Ei, também tem Burundi! Este país não é apenas um ponto no mapa, é um universo inteiro, repleto de surpresas e descobertas. Então, se você quer sentir o verdadeiro pulsar da África, deixe para trás os roteiros turísticos padrão e mergulhe em um mundo onde cada dia é uma nova aventura. E aqui estamos chegando ao final da nossa empolgante jornada pelo Burundi. Mas antes que você feche este vídeo, que tal conversarmos sobre o que você pensa? Você tem suas próprias impressões sobre o Burundi ou talvez já tenha estado aqui? Escreva nos comentários, eu vou ler e talvez suas histórias inspirem outros a descobrir este país incrível. Não se esqueça de se inscrever para não perder novos vídeos onde vamos explorar outros cantos do mundo. Curtidas também são bem-vindas. É como um pequeno agradecimento pelo meu esforço em compartilhar tudo que sei com vocês. Então, amigos, vamos fazer assim. Deixem de lado os estereótipos sobre viagens e descubram a verdadeira magia do Burundi e de outros países. Isso é apenas o começo, e ainda temos aventuras mais emocionantes pela frente.